Estou com o Marcelo Azevedo, gerente de análise econômica da CNI, que gentilmente nos atende, porque nós temos um parque industrial muito importante na nossa região inteira de Ribeirão Preto, Araraquara, Matão, com as suas dezenas de indústrias também. E estamos começando uma nova etapa, que é 2023, e de olho na expectativa que se tem a respeito do crescimento, nesse caso particularmente, da indústria brasileira e, portanto, a nossa. Tem tudo a ver com a nossa economia. Você dirá, eu não trabalho nessas indústrias. Ah, tá. Mas o dinheiro circula e, de alguma forma, ele chega até você. Então, é do interesse de todo mundo. E é por isso que essa entrevista se reveste de grande importância. E não seria possível sem a gentileza do Marcelo, a quem agradeço. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Laércio. Bom dia a todos que estão nos escutando no Jornal da Saudade. Obrigado por você dispor desses momentos aí, que você tem, claro, compromissos também, mas dedica a nossa região toda aqui, agradeço. O PIB brasileiro, há uma projeção de crescimento que a gente nunca, ou pelo menos eu nunca vi bater certinho no fim do ano, mas você tem que ter algum planejamento. E ao planejar, estão dizendo que o PIB brasileiro deve ser da ordem de o crescimento de 1,6%. Porém, a perspectiva de crescimento do PIB industrial seria de 0,8%, porque só a metade daquilo que se espera para o PIB nacional, hein, Marcelo? Olha, porque mais uma vez, agora em 2023, a gente tem uma expectativa de um crescimento um pouco mais forte da área de serviços do que a área da indústria. Essa taxa de juros elevada, que já foi bastante característica, especialmente da segunda metade de 2022, ela deve, infelizmente, continuar em 2023. E essa taxa de juros elevada, ela afeta bastante a atividade industrial, especialmente daqueles setores que os consumidores precisam normalmente parcelar compras, né? E aí, com a taxa de juros elevada, isso aumenta bastante o custo desse tipo de bem e acaba que a demanda diminui bastante. Então, principalmente para a taxa de juros, mas enfim, existem outras dificuldades, infelizmente, mas principalmente por conta dela, a gente vê uma diferença muito grande entre a demanda que você vai ter para produtos industriais e para serviços. Serviços devem continuar tendo um crescimento um pouquinho mais forte nesse ano, por isso essa diferença. Esse crescimento maior do setor de serviços é uma situação particular do Brasil ou é da economia mundial, pelo que você vê? No momento, essa elevação da taxa de juros, ela está acontecendo em vários lugares do mundo, né? Ainda por conta da pandemia. A gente teve uma inflação muito alta em alguns produtos, a guerra também agravou isso, e muitos países estão experimentando uma inflação meio alta, né? E isso está fazendo com que muitos países elevem essa taxa de juros, e isso acaba acontecendo porque, de uma forma geral, a indústria é mais afetada por uma taxa de juros mais alta. E até pelo fato mesmo de outros países estarem enfrentando esse tipo de dificuldade, e há uma expectativa de uma desaceleração mundial, de alguns países importantes aí tem um crescimento menor do que no ano passado, é mais uma razão para essa expectativa da indústria também seja um crescimento um pouco menor, porque a indústria exporta e que nos serviços acontece, mas normalmente não é uma situação tão relevante, especialmente aqui no país, e isso acaba afetando também a produção industrial. Mas muito do que a indústria produz é o comércio quem vende. Daí a minha pergunta, se haverá esse crescimento da indústria na ordem da metade do que deve crescer o PIB nacional, é provável que esta mesma queda se dê no comércio também, na sua opinião, Marcelo? Não na mesma intensidade, mas sim. O que acontece nos serviços é que a gente vai ter um crescimento que a gente ainda acha relevante de serviços que, na verdade, ainda não chegaram no patamar pré-pandemia, especialmente aqueles serviços ofertados à família, transporte, restaurantes, shows,
essa parte toda de serviços não chegou no patamar pré-pandemia ainda, enquanto outros serviços, como a questão de informação, comunicação, tecnologia, a gente tem um crescimento muito forte, né? Acho que todo mundo tem essa experiência de ter mais trabalho online, tá consumindo mais esse tipo de serviço desde o início da pandemia, e isso continua acontecendo e impulsionando o setor de serviços. Marcelo, é interessante a gente saber se esse 0,8% de expectativa de crescimento do PIB da indústria, ele é de se imaginar que isso aí é a média dos setores industriais que existem. Então, indústrias para toda e qualquer necessidade. Porém, há um predomínio em Matão, Sertãozinho, São Carlos também, que são polos de indústrias que abastecem especialmente o agronegócio, que por seu lado tem uma previsão de excelente safra. Daí a minha pergunta, você tem essa projeção segmentada, e se tiver, o agro fica nessa ordem de 0,8%, ou ele pode ter um desempenho melhor, a indústria que serve ao agro? Excelente ponto, porque realmente uma das características desse ano é que a gente imagina que vai ser uma diferença muito grande entre setores. A taxa de juros, por exemplo, ela afeta parte dos setores, diferentemente de outros. Quando a gente fala de setores mais ligados à renda das pessoas, a expectativa é melhor, porque a gente tem um mercado de trabalho que está crescendo, ainda uma renda das pessoas que deve continuar crescendo, e isso deve trazer um resultado melhor para esse tipo de setor. O agro, de fato, vai ter uma safra muito boa, nossa perspectiva é bastante positiva, depois de um ano mais difícil, que foi o ano de 2022, e certamente setores relacionados, mais ligados à agro, vão ter um crescimento melhor também por conta disso. A gente está com uma expectativa de aumento do PIB de agro de mais de 10%, por uma série de razões. E isso certamente vai dar um bom ânimo um bom impulso para os setores mais ligados ao agronegócio, o agroindustrial. Daí essa nossa visão que a gente vai ter uma situação bastante heterogênea, bastante diferenciada entre setores da indústria nesse ano de 2023. Uhum. Nessa escala toda, qual setor da indústria deve ser mais penalizado esse ano, na sua opinião? Os penalizados são aqueles que a taxa de juros é mais relevante e onde as exportações são muito relevantes, sobretudo. Setores como novamente setores de veículos ou de móveis, de eletrodomésticos, que costumam ser valores mais altos, que costumam ser os demandantes costumam precisar de financiar, então dividir os valores, com isso começa a ficar mais caro, com taxas de juros mais altas, e isso faz com que a demanda para esses setores deve ser um pouco menor. E também aqueles que exportam mais, especialmente para países como a própria Argentina, ou mesmo os Estados Unidos e a Europa, que devem ter crescimentos menores esse ano. Isso também deve afetar as exportações e, consequentemente, esses setores. Estou conversando com Marcelo Azevedo, gerente de análise econômica da Confederação Nacional da Indústria, CNI. Ora, se os juros altos têm sido o grande causador tem penalizado tanto assim alguns setores da indústria, por outro lado, pelo que ouço dos comentaristas econômicos, não há para um bom tempo uma perspectiva alguma de que essas taxas altas baixem. Significa dizer que essas dificuldades para esses setores da indústria vão permanecer por longo prazo, Marcelo? Exato, por isso que a nossa expectativa de crescimento para a indústria esse ano, acaba que na média, ela é um pouco frustrante por conta disso, porque as pressões sobre os preços ainda são bastante grandes, e isso faz com que a expectativa é que a taxa de juros, infelizmente, permaneça alta durante algum tempo. Na nossa visão, até a gente imagina que
que na segunda metade do ano a taxa de juros comece a cair, mas ainda num ritmo moderado, ainda deve terminar o ano num patamar relativamente alto, afetando aí a atividade industrial. Na outra ponta, dentro desse segmento industrial, estão as vagas de trabalho, os trabalhadores. Daí a minha pergunta: a indústria, diante dessa perspectiva, ela está funcionando hoje já enxuta ou podem acontecer mais demissões no setor este ano? Apesar de ser um crescimento modesto, ainda é um crescimento. E a gente teve uma perda muito grande de empregos durante a pandemia, que no ano passado teve uma boa recuperação disso. Mas ainda a gente vê espaço para ainda mais contratações. A gente vê que o mercado de trabalho ainda deve, não no mesmo ritmo do ano passado, mas ainda deve ter um resultado no campo positivo. Então, a gente espera que as contratações sejam maiores que as demissões ao longo de 2023. A gente tem um aumento, uma geração mesmo de empregos nesse ano, mas principalmente uma continuidade, uma recuperação do rendimento médio, que ano passado começou a ter uma recuperação mais forte, não exatamente no início do ano, e que isso deve continuar nesse ano de 2023. É uma das explicações para a gente ter um crescimento em alguns setores da indústria mais forte do que em outros. Esse nosso programa, Marcelo, ele está sendo veiculado ao vivo pelo rádio, pela televisão e pela internet para toda uma região aqui, que, como disse a você, é uma região cuja indústria se notabiliza por abastecer exatamente o setor do agro, de modo que o que você disse a respeito, particularmente da indústria que abastece o agro, de certa forma foi animador para muitos industriais ou executivos de empresas desse setor aqui que estão ouvindo ou assistindo pela TV ao nosso programa. E é por isso que eu reservei para o final uma pergunta a você. Para eles, vocês teriam, porque você está aí dentro de um setor que faz análise econômica da Confederação Nacional da Indústria. Vocês vislumbram ou podem dar alguma dica ao pequeno, médio, grande empresário da indústria ou então executivos dessas indústrias, algum comportamento, alguma atitude que ele possa tomar e que possa ser benéfica e que vocês podem sugerir? Olha, o empresário, a gente tem uma expectativa boa para o agro esse ano, né? Então a gente acredita que isso deve se refletir bem na parte da agroindústria para 2023. Nossa expectativa é que nossa sugestão é que fique atento a essas possibilidades, né? E a gente viu que no ano passado os problemas todos que foram tão difíceis, com a redução de custos, de elevação de insumos, a gente chegou a falar sobre isso aqui nas nossas conversas, dessas elevações de custos, que isso não deve manter no mesmo ritmo esse ano, mas que essas situações criaram muitas oportunidades e devem criar ainda algumas oportunidades, mas para exportação, sobretudo. Então, a gente essas dificuldades que alguns outros países estão enfrentando, tanto assim como o nosso, mas enfim, a gente tem uma situação diferenciada quando se fala de agronegócio, de agroindústria, e por conta disso devem surgir oportunidades importantes também no mercado externo, e a gente acha que é uma oportunidade que os empresários poderiam ficar atentos. Ok. Nós conversamos com o Marcelo Azevedo, gerente de análises econômicas da CNI. Uma última pergunta, Marcelo. Você elencou aí as taxas altas de juros como grande penalizador do setor industrial, e é verdade mesmo. Mas também o empresário deve estar assim, de olho nessas taxas de juros, mas sempre com o pé atrás com o tal do dólar, que anda meio quietinho, mas que na história deu sobressaltos que nós sabemos que na relação industrial com importadores
daquilo que é produzido aqui e tudo mais, na precificação, inclusive, do que se produz. Essas alternâncias do dólar já causaram bastante prejuízos. O dólar, particularmente, ele tende a ficar como esse elemento estabilizado aí no que está, ou ele pode, qualquer hora dessas, aparecer e dizendo assim, cheguei, e atrapalhando um pouco mais as coisas. O que você acha, Marcelo? Olha, Nécio, o dólar realmente muitas vezes é um desafio para os economistas. Tem muita coisa que afeta o dólar, mas a nossa expectativa não é de uma desandada do dólar muito forte. Assim, a gente até acredita que vai ter alguma instabilidade no início ao longo do ano, especialmente nessa primeira metade, mas na medida que incertezas foram ficando para trás, que a gente começa a perceber alguma, com relação até o mercado externo dos outros países, algumas recuperações, que a nossa expectativa é que isso aconteça na segunda metade do ano, que isso acaba se refletindo num dólar também um pouco mais estável e possivelmente até com alguma trajetória de valorização. Ao mesmo tempo, a expectativa também é não de uma queda abrupta desses preços de insumos que perturbaram tanto no ano passado, mas também de uma estabilidade. Isso tudo deve dar condições para todo mundo, tanto para o exportador quanto para aquele que compra insumos importados, de ter uma previsibilidade melhor e poder tomar melhores decisões na hora das formações de preços. As taxas de juros, então, são o principal elemento aí de foco e atenção. Esta que é a grande verdade por um tempo aí razoável. Marcelo, muito obrigado, viu, Marcelo, pela sua gentileza. Aliás, de sempre que a gente precisa de informações aí do interesse do setor industrial da nossa região, Marcelo tem sido uma referência e sempre que buscado ele gentilmente para tudo aquilo que ele faz de tão importante na CNI para nos atender. Por essa gentileza de sempre, muito obrigado mais uma vez, Marcelo. Imagino, Lécio. Obrigado a você e obrigado a todos os ouvintes. Conversei com Marcelo Azevedo, ele é gerente de análise econômica da Confederação Nacional da Indústria.